E aí, vamos mergulhar hoje num assunto que é a espinha dorsal das contas públicas no Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. A gente vai focar nos dois primeiros artigos, que são, literalmente, o alicerce de toda a estrutura de controle de gastos do país. Já parou para pensar nisso? Como é que se gerencia o dinheiro de uma nação inteira, com seus estados e milhares de municípios? É uma tarefa, assim, gigantesca. E se não tiver regras muito claras, a chance de virar uma bagunça é enorme. É justamente para botar ordem na casa que a LRF foi criada. Bom, então vamos direto ao ponto. O artigo 1º da lei, ele é como se fosse a declaração de missão, sabe? Ele já chega dizendo a que veio, qual é o grande objetivo de tudo isso. E tá aí, preto no branco, a missão é essa: criar normas, um padrão de comportamento responsável para todo mundo que lida com dinheiro público. Não é uma questão de opinião, é uma regra do jogo que vale para todos, para garantir que a saúde financeira do setor público seja preservada. E o mais legal é que a lei não deixa essa ideia de responsabilidade no ar. Ela define o que isso significa na prática, em 3 pilares. O primeiro, toda ação tem que ser planejada e transparente. O segundo, é preciso ficar de olho para prevenir riscos e, se algo sair do trilho, corrigir rápido. E o terceiro, talvez o mais famoso, tem que cumprir as metas e, claro, obedecer os limites de gastos. E aqui vem um ponto que é absolutamente crucial. Não tem para onde correr. Essa lei não foi feita só para o governo federal ou para os governadores e prefeitos, não. Ela vale para todo mundo, em todas as esferas de governo, sem exceção. E esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. A lei pega desde a União, lá em Brasília, até o menor dos municípios. E não é só o Poder Executivo, não. O Legislativo, que faz as leis, o Judiciário, que julga, o Ministério Público, todo mundo, incluindo as empresas estatais que dependem de recursos públicos, está dentro desse mesmo guarda-chuva fiscal. Certo. Se o artigo 1º é a missão, o artigo 2º é o nosso dicionário. Para a gente poder entender as regras do jogo, a gente precisa primeiro entender o vocabulário, né? É exatamente isso que esse artigo faz. Ele define os termos técnicos. Então ele começa definindo o básico, por exemplo, o que é um ente da federação. E também faz uma distinção super importante entre empresa controlada e empresa estatal dependente. E por que isso importa tanto? Porque a estatal dependente, aquela que precisa de grana do governo para pagar despesas básicas como salários, fica sujeita a um controle fiscal muito, mas muito mais apertado. Mas olha, dentro desse dicionário todo, tem uma palavra, um conceito que é a verdadeira chave de tudo. É a base para quase todos os cálculos e limites que a lei vai trazer mais para frente. E esse conceito é a receita corrente líquida, ou como todo mundo no meio chama, a RCL. Se a gente entende o que é a RCL, a gente entende a lógica por trás de todo o controle de gastos da LRF. Explicando de um jeito bem simples, a RCL é basicamente o total de dinheiro que o governo arrecada com impostos, contribuições e outras fontes, menos aquele dinheiro que ele é obrigado por lei a repassar para outros entes. Ou seja, é o que sobra no caixa para ele realmente poder gastar e administrar. E na prática, a conta é bem lógica. A União soma tudo que arrecada e tira o que tem que passar para os estados e municípios. Os estados fazem a mesma coisa, tirando a parte que vai para os seus municípios. Essa matemática toda garante que o mesmo dinheiro não seja contado 2 vezes e mostra a capacidade real de pagamento de cada um. E aqui tem um detalhe técnico, mas que é fundamental. A RLCL não é uma foto de um mês só. Ela é sempre calculada somando a receita do mês em que a gente está com a dos 11 meses anteriores. Isso cria uma média móvel, o que é ótimo porque suaviza as altas e baixas da arrecadação e dá muito mais estabilidade para o planejamento. Então chegamos ao ponto principal. Por que a RCL é tão importante? Porque ela funciona como uma régua. É com base nela que são calculados os limites de gastos mais críticos. Sabe o famoso limite de despesa com pessoal? É um percentual da RCL. Se a arrecadação e, consequentemente, a RCL sobe, o teto de gastos sobe um pouquinho. Se a RCL cai, o limite de gastos tem que cair junto. E é assim, com esses 2 primeiros artigos, que a lei monta toda a sua fundação. O primeiro define a missão, as regras do jogo. O segundo define a linguagem, o dicionário. Sem essa base bem amarrada, todo o resto do controle fiscal seria impossível. Então, para a gente fechar as ideias, o que vimos foi a base de tudo. Primeiro, uma missão clara de gestão responsável.
Segundo, um alcance total, que não deixa ninguém de fora. E terceiro, uma linguagem própria, onde o conceito-chave é a RCL, a grande régua para todos os limites de gastos que vêm pela frente na lei. E a gente termina com essa reflexão. Entender esses fundamentos não é só um detalhe técnico para especialista. É o que nos dá as ferramentas para a gente poder acompanhar, questionar e principalmente fiscalizar como o nosso dinheiro, o dinheiro público, está sendo usado. Afinal, para cobrar que as regras do jogo sejam cumpridas, o primeiro passo é conhecer as regras.